Você já perdeu algo que achava que era tudo na sua vida? Aquele emprego que definia quem você era? O relacionamento que você acreditava que duraria para sempre? A pessoa que partiu e levou um pedaço de você junto? Ou talvez algo ainda mais sutil? A confiança em si mesmo, a esperança, a certeza de que sabia quem era. E aí você fica ali, no meio dos destroços, olhando para o que restou e pensando: e agora? Como é que eu refaço a minha vida do zero? A verdade é que ninguém te prepara para esse momento. Ninguém te ensina que existe uma diferença gigantesca entre perder algo e se perder. E que às vezes, quando você acha que perdeu tudo, na verdade está prestes a se encontrar. Carl Jung dizia uma coisa que parece cruel no começo, mas que esconde uma sabedoria profunda. Não há luz sem sombra. Não há totalidade psíquica sem imperfeição. Ou seja, às vezes você precisa quebrar para descobrir do que realmente é feito. Mas aqui está o que ninguém fala sobre a perda. Ela não vem só tirar. Ela vem mostrar. Mostrar o que estava escondido embaixo de toda aquela certeza que você carregava. Mostrar quem você é quando todas as máscaras caem. Mostrar a força que você nem sabia que tinha, porque nunca precisou usá-la de verdade. Você sabe aquela sensação de estar perdido no escuro, como se não soubesse mais nem quem é, nem para onde vai. Jung chamava isso de noite escura da alma. É quando o ego, essa parte de você que se identifica com os papéis que desempenha, simplesmente desmorona. E aí você fica nu, vulnerável, sem as etiquetas que usava para se definir. Eu sou o cara bem-sucedido. Eu sou a esposa dedicada. Eu sou quem tem tudo sob controle. De repente, nada disso faz mais sentido. E você se pergunta: se eu não sou isso, então quem eu sou? Essa pergunta dói. Dói porque mexe com o que Jung chamava de inflação do ego. Essa ilusão de que somos apenas aquilo que mostramos para o mundo. Mas é justamente nesse lugar de dor, nesse vazio que parece assustador, que algo novo pode nascer. Porque perder não é só sobre o que vai embora, é sobre o espaço que fica. E nesse espaço vazio, pela primeira vez em muito tempo, você pode ouvir a sua própria voz. Não a voz que aprendeu a usar para agradar os outros. Não a voz que repete o que esperam que você diga. A sua voz verdadeira. Aquela que sempre esteve lá, esperando você parar de fugir dela. Jung entendia que a perda não é o fim da história. É o momento em que a história real começa a ser escrita. Porque é só quando você não tem mais nada a perder que descobre quem realmente é. E se você está aqui agora, sentindo que perdeu algo importante, talvez seja porque chegou a hora de descobrir quem você é quando ninguém está olhando. Quando não precisa provar nada para ninguém. Quando pode finalmente ser verdadeiro. A dor da perda tem camadas. A primeira é óbvia. Você sente falta do que perdeu. A pessoa, o trabalho, a situação, a segurança. Essa dor todo mundo entende. Todo mundo vê. Mas embaixo dela tem uma dor mais profunda. Uma dor que Jung conhecia bem e que ele chamava de ferida narcísica do ego. É a dor de descobrir que você não é quem pensava que era, porque durante anos você construiu uma identidade, tijolo por tijolo. Eu sou alguém que consegue manter relacionamentos. Eu sou alguém competente no trabalho. Eu sou alguém que não falha. E quando a perda chega, ela não quebra só o que você tinha. Ela quebra a imagem que você fez de si mesmo. E aí você se vê diante de um espelho estilhaçado, onde cada pedaço reflete uma versão diferente de quem você achava que era. Jung dizia que essa confusão toda tem um nome: crise de identidade. Mas não é o tipo de crise que você resolve escolhendo uma nova carreira ou cortando o cabelo. É uma crise existencial profunda. É quando você percebe que passou anos vivendo de acordo com expectativas suas, da família, da sociedade, e agora não sabe mais o que é realmente seu. Você olha para a sua vida e se pergunta: o que eu realmente queria? O que eu escolhi porque queria e o que eu escolhi porque achava que deveria querer? E essa pergunta assusta, porque a resposta pode ser: eu não sei. Jung entendia que essa confusão é natural. Ele chamava de dissolução da persona, quando a máscara que você usava para o mundo simplesmente não serve mais. A persona
É essa parte de você que aprendeu a desempenhar papéis. O filho exemplar, o profissional dedicado, o parceiro perfeito. É útil, é necessária. Mas não é você completo, é só uma parte. E quando você se identifica demais com ela, quando esquece que existe um você mais profundo por trás da máscara, a perda vira um terremoto. Porque você não perdeu só algo externo, você perdeu a sua referência interna. É como se você tivesse passado anos olhando no espelho e vendo apenas o reflexo do que os outros esperavam. E agora, o espelho quebrou e você tem que aprender a se ver sem ele. Isso explica por que algumas perdas doem de um jeito desproporcional. Não é só sobre o que foi embora, é sobre a descoberta aterrorizante de que você não sabe quem é sem aquilo. Quem eu sou se não sou mais casado? Quem eu sou se não tenho mais esse trabalho? Quem eu sou se não consigo mais ser forte para todo mundo? Jung diria, você é quem sempre foi. Só que agora tem a chance de descobrir isso sem interferência, porque toda perda carrega um convite oculto. O convite para parar de viver pela aprovação externa e começar a viver pela verdade interna. O convite para conhecer as partes de você que ficaram escondidas enquanto você estava ocupado sendo quem achava que deveria ser. É doloroso? É, porque significa admitir que talvez você tenha passado anos vivendo uma vida que não era completamente sua. Mas também significa que agora você tem a oportunidade de construir uma vida que seja, uma vida baseada no que você realmente é, não no que você acha que deveria ser. E isso, Jung sabia, é o começo de algo que ele chamava de individuação. O processo de se tornar genuinamente você mesmo. Mesmo que doa, especialmente porque dói. Dentro de você existe uma guerra silenciosa. De um lado, tem a parte que quer ser aceita, que aprendeu desde cedo que amor é condicional, que você precisa ser bom para ser amado, e se esforça para encaixar, para não incomodar, para ser o que os outros esperam. Jung chamava essa parte de ego, não no sentido de ser arrogante, mas no sentido de ser a parte de você que se identifica com a imagem externa, que vive preocupada com a aprovação, com o controle, com a segurança. Do outro lado, existe uma parte mais profunda, uma parte que sabe quem você realmente é, que conhece os seus desejos verdadeiros, a sua natureza autêntica, o que realmente faz o seu coração bater mais forte. Jung chamava essa parte de self, o seu eu verdadeiro, integral, não editado. E aqui está o problema. Essas duas partes raramente querem a mesma coisa. O ego quer segurança. O self quer verdade. O ego quer aprovação. O self quer autenticidade. O ego quer controle. O self quer fluxo. E você fica no meio dessa briga interna, tentando agradar os dois e não conseguindo agradar nenhum. É por isso que às vezes você sente aquela inquietação inexplicável, mesmo quando tudo está certo na sua vida, mesmo quando você tem o que sempre quis, porque o ego conseguiu o que queria, a segurança, o reconhecimento, a vida certinha, mas o self continua lá, sussurrando que algo está faltando, e quando a perda chega, ela quebra o equilíbrio frágil dessa guerra interna. O ego entra em pânico. Eu perdi o controle. Como vou ser visto agora? O que vão pensar de mim? Mas o self às vezes respira aliviado, como se finalmente pudesse falar, como se a perda tivesse criado um espaço para ele existir. É confuso, eu sei, porque como é que você pode sentir alívio e pânico ao mesmo tempo? Como é que uma parte de você pode estar grata por algo que outra parte vê como tragédia? Jung entendia essa contradição. Ele sabia que o crescimento psicológico não é linear, não é sempre confortável. Às vezes, o que parece uma destruição é, na verdade, uma renovação. Você já reparou como algumas pessoas falam sobre perdas importantes de um jeito estranho? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Se não fosse por isso, eu nunca teria descoberto quem realmente sou. Não é que elas estejam romantizando a dor, é que elas entenderam algo que Jung tentava ensinar. Às vezes, você precisa perder a vida que planejou para encontrar a vida que estava esperando por você. O ego odeia essa ideia, porque o ego vive no conhecido, no previsível, no controlável.
A ideia de que a perda possa ser um presente é aterrorizante para ele. Mas o self sabe que todo fim é também um começo, que toda morte simbólica é seguida de um renascimento, que você não pode se tornar quem realmente é enquanto estiver preso sendo quem acha que deveria ser. E quando você para de lutar contra essa verdade e começa a colaborar com ela, aí a magia acontece. Porque você percebe que a perda não veio para destruir você. Veio para libertar uma parte de você que estava sufocada há muito tempo. Veio para te lembrar de quem você é quando ninguém está ditando as regras. Você carrega dentro de si uma mentira muito antiga. Uma mentira que você contou para si mesmo há tanto tempo que nem lembra mais que é mentira. Que passou a acreditar como se fosse verdade absoluta. Eu só tenho valor se for útil para os outros. Eu preciso ser forte o tempo todo, senão vão me abandonar. Se eu mostrar quem realmente sou, vão descobrir que não sou suficiente. Jung chamava essas mentiras de complexos, padrões automáticos de pensamento que se formaram para te proteger em algum momento da vida, mas que agora te limitam. E aqui está o que é mais triste. Você criou essas mentiras quando era criança, para sobreviver emocionalmente, para conseguir o amor e a atenção que precisava. Se a sua família só te dava atenção, quando você era o bonzinho, você aprendeu que precisa ser perfeito para ser amado. Se cresceu numa casa onde demonstrar vulnerabilidade era visto como fraqueza, você aprendeu que precisa ser forte sempre. Se seus pais estavam sempre ocupados, você aprendeu que precisa ser útil para merecer tempo e atenção. Era uma estratégia de sobrevivência. Funcionou. Te manteve seguro. Mas agora você é adulto e continua operando com o manual de instruções de uma criança assustada. E quando a perda chega, ela faz uma coisa cruel. Revela que essas estratégias não funcionam mais, que talvez nunca tenham funcionado de verdade, porque você pode ter sido o funcionário mais dedicado do mundo e mesmo assim foi demitido. Você pode ter se doado completamente no relacionamento e mesmo assim a pessoa foi embora. Você pode ter tentado controlar tudo e mesmo assim a vida aconteceu. E aí, você se vê diante de uma verdade devastadora. A mentira que você acreditava que te mantinha seguro, na verdade te mantinha prisioneiro. Jung dizia que esse momento de reconhecimento é doloroso, mas necessário. Ele chamava de confronto com a sombra, o momento em que você vê as partes de si mesmo que negou ou reprimiu. Porque toda mentira que você conta para si mesmo cria uma sombra. Todo eu tenho que ser assim gera um eu não posso ser assado. Se você acredita que precisa ser sempre forte, a sua sombra carrega toda a vulnerabilidade negada. Se você acredita que precisa sempre agradar, a sua sombra carrega toda a raiva reprimida. Se você acredita que precisa ter controle, a sua sombra carrega todo o medo da incerteza. E a perda força você a encontrar essa sombra cara a cara. Porque quando você perde o que te definia, sobra só você, o você completo, com luz e sombra, com força e fragilidade, com certezas e medos, e você percebe que a pessoa que você realmente é muito mais complexa e interessante do que a versão editada que você mostrava para o mundo. Que talvez você não precise ser perfeito para ser amado. Que talvez a sua vulnerabilidade seja a sua maior força. Que talvez as pessoas te amem não apesar das suas imperfeições, mas por causa da sua humanidade completa. Essa percepção dói no começo, porque significa que você gastou anos de energia tentando ser alguém que não precisava ser. Mas também liberta, porque significa que você pode parar de tentar. E então acontece. Você está lá, no meio da sua dor, tentando juntar os pedaços, quando algo muda. Uma frase que alguém fala, um momento de silêncio, um insight que surge do nada. E se essa perda não fosse sobre o que eu perdi? E se fosse sobre o que eu finalmente posso encontrar? Jung diria que esse é o momento em que a consciência desperta, quando você para de olhar apenas para fora, para o que se foi, e começa a olhar para dentro, para o que sempre esteve lá. É como se uma luz se acendesse num quarto escuro que você nem sabia que existia. De repente você consegue ver coisas que estavam sempre ali,
mas que você ignorava porque estava ocupado demais tentando manter tudo sob controle. Você vê que talvez tenha passado anos vivendo no piloto automático, fazendo o que era esperado, seguindo o roteiro que alguém escreveu para você, mas nunca parando para perguntar: isso é realmente o que eu quero? Você vê que talvez tenha se tornado especialista em cuidar de todo mundo, menos de você mesmo. Você vê que talvez tenha construído uma vida bonita por fora, mas vazia por dentro. E essa visão dói. Dói porque você percebe quantas vezes disse sim quando queria dizer não. Quantas vezes sorriu quando queria chorar. Quantas vezes se traiu para não decepcionar ninguém. Mas Jung sabia que essa dor é sagrada. É a dor do parto. A dor de dar à luz a quem você realmente é. Porque existe uma diferença entre sofrer e despertar. O sofrimento te mantém preso no passado, lamentando o que perdeu. O despertar te puxa para o presente, para a possibilidade do que pode ser criado. E no Mince, despertar, você encontra algo que Jung chamava de sabedoria da sombra. A sombra não é só as partes ruins que você escondeu, é também toda a vitalidade, criatividade e autenticidade que você reprimiu para se encaixar. É a raiva saudável que você nunca se permitiu sentir. É a criatividade que você sufocou porque não era prática. É o sonho que você abandonou porque não era realista. É a parte de você que sabe dizer não, que tem opinião própria, que não precisa da aprovação de ninguém para existir. Quando você encontra essas partes perdidas, algo extraordinário acontece. Você para de se sentir vítima da perda e começa a se sentir protagonista da sua transformação. Você entende que não perdeu quem era. Você perdeu quem achava que tinha que ser. E isso, na verdade, é uma libertação. É como se você tivesse passado anos carregando uma mochila pesada e finalmente descobrisse que pode tirá-la das costas. A sensação inicial é estranha. Você se sente mais leve, mas também mais vulnerável. Mais livre, mas também mais incerto. Jung chamava esse momento de nascimento do self, quando a sua essência verdadeira finalmente tem permissão para existir. E você percebe que todas aquelas coisas que perdeu, talvez elas tenham servido ao seu propósito. Te trouxeram até aqui, te ensinaram o que precisavam ensinar, mas agora chegou a hora de aprender quem você é sem elas, de descobrir que força existe em você quando você para de fingir que não precisa de ninguém. Que beleza! Existe em você quando você para de tentar ser perfeito. Que amor existe em você quando você finalmente se permite ser humano. A transformação real acontece no silêncio. Não tem fogos de artifício, não tem momento épico, não tem trilha sonora dramática. É mais como uma mudança na respiração, como se algo dentro de você relaxasse pela primeira vez em anos. Jung entendia que a verdadeira cura psicológica não é barulhenta. Ela acontece nas pequenas rendições diárias, na aceitação gradual de quem você é sem editorialização. Você acorda numa manhã e percebe que não acordou ansioso. Não porque resolveu todos os problemas, mas porque parou de lutar contra eles. Você se olha no espelho e não vê mais apenas as falhas. Vê uma pessoa que passou por coisas difíceis e ainda está aqui. Ainda está tentando. Ainda tem capacidade de amar. É sutil, tão sutil que quase passa despercebido. Mas Jung sabia que essas pequenas mudanças são as mais poderosas, porque não dependem de circunstâncias externas. Dependem apenas da sua relação com você mesmo. Você para de precisar explicar a sua dor para todo mundo. Para de buscar validação externa para o que está sentindo. Para de tentar convencer os outros de que tem direito de se sentir como se sente, porque finalmente entende que o que você sente é válido simplesmente porque você sente. Ponto. Há uma paz estranha nessa aceitação. Uma paz que vem não de ter todas as respostas, mas de parar de se cobrar por não ter. Você começa a falar menos sobre o que perdeu e mais sobre o que está descobrindo, não porque negou a dor, mas porque integrou ela como parte da sua história. Jung chamava isso de reconciliação com a sombra. Quando você para de lutar contra as partes de si mesmo que não gosta e começa a entender que elas também têm algo a te ensinar. A parte de você que tem medo te ensina a ser cuidadoso. A parte de você que sente raiva te ensina a ter limites.
A parte de você que se sente insegura te ensina a ter compaixão pelos outros. E você percebe que não precisa se livrar dessas partes. Precisa apenas parar de se envergonhar por tê-las, porque todo ser humano é contraditório. Todo mundo tem luz e sombra. A diferença é que algumas pessoas fingem que só têm luz, e isso as torna menos humanas, não mais. Nessa fase da transformação, você desenvolve algo que Jung chamava de compaixão por si mesmo. Não autocomiseração, que é se ver como vítima, mas compaixão genuína, que é se ver como humano. Você para de se punir por não ter sido mais forte, mais esperto, mais preparado. Para de se cobrar por ter confiado quando não deveria, ou por não ter confiado quando deveria, porque entende que você fez o melhor que podia com o que sabia na época, e agora sabe mais, e vai fazer diferente. Não porque o passado foi errado, mas porque o presente te oferece novas possibilidades. E nesse espaço de aceitação, algo novo começa a crescer. Não rapidamente, não dramaticamente, mas consistentemente, como uma planta que cresce em direção à luz, mesmo quando ninguém está olhando. É o começo de uma nova relação consigo mesmo, uma relação baseada na verdade, não na performance. E isso muda tudo. A mudança não acontece de uma vez. Ela acontece em pequenos gestos. Um dia você percebe que não se desculpou por existir. Outro dia você disse não para algo que não queria fazer, sem inventar uma desculpa elaborada. Ou você escolheu ficar sozinho numa sexta à noite porque quis, não porque não tinha opção. Jung entendia que a integração, esse processo de reunir as partes dispersas de si mesmo, acontece através de ações pequenas e corajosas. Não é sobre fazer mudanças radicais na vida, é sobre fazer escolhas diferentes nas situações de sempre. Talvez seja a primeira vez que você responde "estou mal" quando alguém pergunta como você está, em vez de automaticamente dizer "estou bem". Talvez seja sentar com a sua tristeza sem tentar imediatamente consertá-la com distração ou produtividade. Talvez seja permitir que alguém te veja chorar sem se desculpar pelas lágrimas. Cada uma dessas escolhas é um ato de rebelião contra o padrão antigo, contra a versão de você que acreditava que precisava ser perfeita para ser aceita. E é estranho no começo, porque você está acostumado a se moldar às expectativas dos outros, a ser o que imaginam que você deveria ser. Agora você está aprendendo a ser o que é, e isso assusta algumas pessoas ao seu redor, porque quando você muda, você inevitavelmente desafia os outros a olharem para as próprias máscaras. E nem todo mundo está pronto para isso. Jung dizia que o crescimento individual sempre afeta o sistema ao redor. Algumas pessoas vão celebrar a sua autenticidade. Outras vão tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Você mudou. Você está diferente. Você era mais fácil de lidar antes. E elas estão certas. Você mudou. Você está diferente. E talvez seja mais difícil de lidar porque parou de ser conveniente para todo mundo. Mas Jung sabia que essa é a única maneira de viver uma vida verdadeira. Algumas pessoas vão ficar, outras vão embora. E tudo bem, porque as pessoas que ficam são as que te amam pelo que você é, não pelo que você faz por elas. E você começa a perceber que relacionamentos baseados na sua capacidade de agradar não são relacionamentos, são transações. Então você começa a criar novos padrões, novos rituais, novas maneiras de se relacionar com o mundo que honram quem você realmente é. Talvez você comece a meditar, não porque alguém disse que deveria, mas porque descobriu que precisa desse tempo de silêncio para se ouvir. Talvez você comece a escrever, a pintar, a cantar no chuveiro, a dançar na cozinha, pequenos atos de expressão que reconectam você com partes de si mesmo que estavam dormindo. Talvez você comece a dizer o que pensa, mesmo quando sua opinião é diferente da maioria. Cada ação é uma afirmação. Eu existo. Eu importo. Eu tenho direito de ocupar espaço neste mundo, sendo exatamente quem sou. E aos poucos, você percebe que não está mais tentando se encaixar em nenhuma caixa. Você está criando a sua própria forma de existir, uma forma que integra todas as partes de você, as que gosta e as que ainda está aprendendo a aceitar. E isso não é apenas libertador,
é revolucionário. E então você tem um momento que parece pequeno, mas que muda tudo. Como se uma peça que estava faltando no quebra-cabeça finalmente se encaixasse no lugar certo. Talvez seja quando você está cozinhando sozinho e percebe que está cantando. Cantando de verdade, não performando para ninguém. E você para surpreso porque não lembrava da última vez que se sentiu tão presente. Ou talvez seja quando alguém te pergunta o que você quer. E pela primeira vez em muito tempo, você tem uma resposta. Uma resposta que vem de dentro, não do que acha que deveria querer. Jung chamava esses momentos de símbolos de transformação. Pequenos milagres que confirmam que algo fundamental mudou em você. É como se uma parte antiga sua, que estava perdida há muito tempo, finalmente tivesse voltado para casa. A parte que sabe rir de verdade. A parte que consegue ficar em silêncio sem se sentir vazia. A parte que não precisa explicar para ninguém por que escolheu isso em vez daquilo. E você percebe que não está mais vivendo em reação ao que perdeu. Está vivendo em resposta ao que encontrou. Porque encontrou algo que nem sabia que estava procurando. A capacidade de confiar em si mesmo. Não a confiança arrogante de quem acha que sabe tudo, mas a confiança humilde de quem sabe que vai conseguir lidar com o que vier, que já lidou com coisa difícil antes e sobreviveu, que tem recursos internos que nem imaginava. Jung entendia que essa reconexão consigo mesmo não é um destino, é um processo contínuo, um relacionamento que você cultiva todos os dias. Alguns dias você se sente mais conectado, outros dias menos. E tudo bem, porque agora você sabe que a desconexão é temporária, não permanente. Você desenvolveu algo que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de navegar entre opostos sem se despedaçar, entre força e vulnerabilidade, entre independência e necessidade de conexão, entre aceitar o que é e trabalhar pelo que pode ser. E isso te dá uma sensação estranha de completude. Não porque você resolveu todos os problemas, mas porque parou de se dividir em pedaços para agradar todo mundo. Você olha para trás e vê que a perda que achava que ia te destruir, na verdade, te reconectou com quem você sempre foi por baixo de todas as camadas de expectativas e condicionamentos. É como se você tivesse passado anos vestindo roupas que não eram do seu tamanho e finalmente tivesse encontrado algo que te serve perfeitamente. Não porque mudou quem você é, mas porque lembrou, e há uma leveza nisso, uma liberdade que você não sentia há muito tempo, a liberdade de não ter que provar nada para ninguém, de poder dizer eu não sei quando não sabe, de poder dizer eu não quero quando não quer, de poder dizer eu preciso de tempo quando precisa. Jung diria que você finalmente se reconciliou com sua própria humanidade, com o fato de que você é complexo, contraditório, em constante mudança, e que isso não é um defeito a ser consertado, é a sua natureza a ser celebrada, porque é justamente nessa humanidade imperfeita que reside a sua beleza, a sua autenticidade, a sua capacidade de se conectar genuinamente com outros seres humanos igualmente imperfeitos, e você percebe que nunca mais vai se sentir completamente perdido, porque finalmente sabe onde te encontrar. Agora pare um momento e se pergunte, quanto tempo você passou tentando voltar a ser quem era antes da perda? Porque aqui está uma verdade que Jung entendia e que pode te libertar completamente. Você não é a mesma pessoa que era antes. E isso não é uma tragédia, é uma evolução. A pessoa que você era antes precisou passar por essa perda para se tornar quem você é agora. A pessoa que você era antes não tinha as ferramentas para lidar com o que enfrentou. Por isso ela precisou se transformar. E você se transformou. Não da maneira que planejou, não da maneira que queria, mas se transformou em alguém que consegue carregar tanto a dor quanto a alegria, tanto a incerteza quanto a esperança, tanto a força quanto a vulnerabilidade. Jung dizia que o objetivo da vida não é evitar o sofrimento, é desenvolver a capacidade de transformar o sofrimento em sabedoria. E você fez isso. Mesmo quando achava que não ia conseguir. Mesmo quando acordava de manhã e não sabia como ia passar o dia. Você conseguiu. Mas agora vem a pergunta que realmente importa.
O que você vai fazer com essa sabedoria? Porque não basta se transformar. É preciso decidir como usar essa transformação, como honrar o que passou, como fazer com que a dor tenha valido a pena. Jung acreditava que cada pessoa que se individua, que se torna genuinamente ela mesma, contribui para a cura coletiva da humanidade. Porque quando você para de fingir que é perfeito, você dá permissão para os outros serem humanos também. Quando você para de esconder suas cicatrizes, você mostra que é possível sobreviver e ainda assim ser belo. Quando você para de tentar controlar tudo, você demonstra que há uma força na rendição consciente. E isso importa mais do que você imagina, porque vivemos numa época em que todo mundo está fingindo que tem tudo sob controle. Todo mundo está postando apenas os momentos altos. Todo mundo está performando uma versão editada de si mesmo. Mas você conhece a verdade por trás da performance. Você sabe que todo mundo está apenas fazendo o melhor que pode com o que tem, que todo mundo tem medo, que todo mundo já se sentiu perdido. E essa compaixão que você desenvolveu, primeiro por você mesmo, depois pelos outros, é um presente para o mundo. Porque num mundo que valoriza a força a qualquer custo, você escolheu valorizar a humanidade. Num mundo que prega que você precisa ter todas as respostas, você escolheu a honestidade de dizer eu não sei. Num mundo que ensina que vulnerabilidade é fraqueza, você descobriu que ela é na verdade coragem. Então me diz, você vai esconder essa sabedoria ou vai usá-la? Vai voltar a fingir que é invencível ou vai assumir a responsabilidade de ser real? Vai tentar se encaixar novamente nas expectativas dos outros ou vai viver a partir da sua verdade interna? Porque Jung sabia que chega um momento em que você não pode mais fingir que não sabe o que sabe. Não pode mais voltar atrás na consciência que desenvolveu. Chegou a sua hora de decidir. Você vai usar tudo o que aprendeu sobre si mesmo ou vai guardá-lo numa gaveta? A perda te trouxe até aqui. Agora cabe a você decidir para onde vai a partir daqui. E essa decisão vai determinar se tudo o que você passou foi apenas sofrimento ou se foi de fato o seu renascimento. Jung dizia que não existem coincidências, apenas sincronicidades. E talvez não seja coincidência você estar aqui agora ouvindo isso, justamente no momento em que está pronto para ouvir. Porque aqui está a verdade final que Jung levou uma vida inteira para entender. Perder é a única maneira de realmente encontrar. Você precisou perder a ilusão de controle para encontrar a sabedoria da aceitação. Você precisou perder as máscaras para encontrar o seu rosto verdadeiro. Você precisou perder a aprovação dos outros para encontrar a sua própria voz. E agora, você está aqui. Não no lugar que planejou estar, mas no lugar que a vida precisava te levar para você se tornar quem realmente é. Você é alguém que conhece a dor e escolheu não se endurecer. Você é alguém que passou pelo fogo e escolheu se refinar, não se consumir. Você é alguém que olhou para o abismo e descobriu que tinha asas. E isso é alquimia pura. A transformação do chumbo em ouro, da ferida em sabedoria, do fim em recomeço. Jung sabia que o verdadeiro ouro não é o metal, é a pessoa que você se torna quando para de fugir de quem é. E você parou de fugir, não porque ficou corajoso de repente, mas porque ficou cansado de se esconder. Cansado de viver uma vida que não era sua, cansado de carregar máscaras que machucavam o rosto. E na exaustão de tentar ser alguém que não era, você finalmente encontrou energia para ser quem é. Isso é o seu recomeço. Não a volta ao que era antes, mas o avanço para quem sempre teve potencial de ser. E a beleza é que agora você sabe que consegue, que não importa o que a vida traga, você tem recursos para lidar. Não porque se tornou invencível, mas porque se tornou flexível, como a árvore que dobra com o vento em vez de resistir e quebrar. Jung entenderia perfeitamente o que você se tornou, um ser humano completo, alguém que não nega nem a luz nem a sombra, mas que integra ambas numa dança complexa e bela. E agora vem a parte mais importante: viver essa nova versão de você todos os dias, não como uma performance, mas como uma prática. A prática de escolher a autenticidade em vez da aprovação.
A prática de escolher a compaixão em vez do julgamento. A prática de escolher a presença em vez da perfeição. Porque Jung sabia que a individuação, o processo de se tornar verdadeiramente você mesmo, não é um destino que você alcança. É um caminho que você escolhe percorrer um dia de cada vez. E você já provou que consegue, que tem tudo o que precisa dentro de você. A perda te ensinou isso. Te mostrou que você é muito mais resiliente, sábio e completo do que imaginava. Agora é hora de viver a partir dessa sabedoria. Se esse vídeo tocou algo em você, se você se reconheceu nessa jornada, quero que faça uma coisa. Escreve aqui embaixo uma frase simples, mas poderosa. Agora eu me vejo. Porque às vezes a gente precisa declarar em voz alta, ou em letra preta no branco, que finalmente acordou para quem realmente é, que finalmente parou de se esconder de si mesmo, que finalmente entendeu que não perdeu nada, apenas se encontrou. Agora eu me vejo.